Olá meninos, bom dia. Espero que tenham passado bem e que tenham descansado bastante, porque começamos então a nossa jornada, embora de forma diferente, mas isso não é para nós um problema, porque eu sei que eu estou convosco e vocês comigo. Vamos começar por falar sobre as antigas civilizações africanas. As antigas civilizações africanas. Bem, ao longo das aulas, nestes dias, os vídeos serão gravados com todo o cuidado. Vamos procurar falar da forma mais compreensível possível para que não possam existir tantas dúvidas no vosso seio. E se porventura alguma palavra não ter sido bem ouvida, não conseguirem captar uma determinada informação, convém recuarem o vídeo para poder então ouvir melhor, com maior atenção. E se ainda assim existirem dúvidas concernente à matéria, vocês podem ligar, podem entrar em contato com o professor para poderem esclarecer as vossas dúvidas e, como sabem, estarei disposto sempre a atender os vossos incômodos, até porque para mim não constituem um problema. As antigas civilizações egípcias, ou as antigas civilizações africanas, vamos falar propriamente sobre o Egito Antigo. Este é um tema que em algumas turmas já estamos um pouquinho mais avançados, noutras ligeiramente atrasados, mas decidi então fazer nesta e na próxima aula uma retrospectiva sobre a história do próprio Egito. Estou a falar da história, a localização geográfica, as classes sociais, as principais atividades econômicas, a religião e tantos outros aspectos, para podermos andar em pé de igualdade, para não estarem uns mais avançados em relação aos outros. Mas ainda assim será uma vantagem para os que já viram esta matéria, porque estarão a fazer um exercício de revisão para além das questões novas que aqui serão adicionadas, que vocês terão que necessariamente tirar anotações. Quanto à localização geográfica, é importante sabermos que o Egito Antigo faz parte da África. Esta foi uma das nossas primeiras matérias sobre África. E nós vimos tantos países. Egito é um destes países. Mas nós não vamos falar do Egito na perspectiva de uma nação já formada. Nós vamos falar do Egito como uma civilização, como uma região desenvolvida, ok? Desenvolvida durante o tempo. Vamos falar do Egito Antigo mesmo, no verdadeiro sentido da palavra. Esta região, Egito, está situada no nordeste da África e faz parte da região do Maghreb. Recuando, quando eu dizia que o Egito está situado no nordeste da África, é importante recordarmos dos pontos cardeais e colaterais
os pontos cardeais temos norte, sul, este e oeste. E os pontos colaterais são os intermédios entre um ponto cardeal e outro. Por exemplo, entre o norte e o oeste, nós temos o colateral noroeste. Entre o oeste e o sul, nós temos o colateral sudoeste. Entre o sul e o oeste, nós temos o ponto colateral sudeste. Entre o este e o norte, nós temos o ponto colateral nordeste. É nesta região, nesta direção, que encontra-se o Egito Antigo, mas propriamente no continente africano. E esse aqui, no mapa da África, o Egito na região nordeste. Uma parte do Egito também integra, quero dizer, faz parte da região do Maghreb. Maghreb é uma palavra de origem árabe que significa ocidente ou poente. E o Egito é rodeado pelos desertos da Líbia e o deserto da Arábia. O Egito Antigo é rodeado por dois desertos, o da Líbia e o da Arábia. Esta é a localização do Egito Antigo. E este Egito Antigo tem uma história. É sobre essa história que nós também vamos falar. Vamos ver que a civilização egípcia é uma das mais antigas, se não uma das primeiras civilizações africanas da antiguidade. E ela trouxe grande contributo para a história da humanidade. Na verdade, a civilização egípcia nunca foi, nem sempre, quero dizer, foi unificada como agora é. Anteriormente, o Egito era constituído por dois reinos independentes. Havia o Baixo Egito, na região norte, e o Alto Egito, na região sul. Muitos, a essa altura, deverão se ter questionado como o Baixo Egito está em cima e o Alto Egito embaixo. Na verdade, os territórios foram designados não em função da posição geográfica, mas da extensão territorial. Repito, os territórios não foram designados em função da posição geográfica, mas sim em função da extensão territorial. O Alto Egito é Alto Egito porque é maior em relação ao Baixo Egito. Espero que tenham percebido a este ponto. É maior em relação ao Baixo Egito. Apesar de ser um reino dividido, tempos depois o reino unificou-se, mas não por si só. Mas teve então um faraó, o primeiro, por sinal, chamado faraó Narmer, que unificou os dois territórios, isto propriamente no ano 3000 a.C. E o rei acabou por formar um vasto império em torno do seu poder. Bem, a história do Antigo Egito, ou da civilização egípcia, se preferirem, pode ser dividida
em 3 grandes épocas, a qual passaremos a descrever: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Isso tem de ser música para vocês. A história da civilização egípcia pode ser dividida em 3 grandes épocas: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. O Antigo Império começa no ano 3200 a.C. e termina por volta de 2100, antes de Cristo. Este período foi marcado pela construção das pirâmides, ou seja, um dos principais acontecimentos a essa altura foi a construção das pirâmides. Mais à frente nós vamos falar sobre a importância destas pirâmides. Vocês verão que estas pirâmides, ou as pirâmides no Egito, eram tidas como construções sagradas, porque eram túmulos dos reis, e reis que eram representantes fiéis dos deuses. Bem, e no Antigo Império, a capital do Egito era Mênfis. Temos ainda um segundo período, que é o Médio Império. O Médio Império começa no ano 2100 a.C. e termina em 1580 a.C. também. Mas este período foi marcado por guerras e conquistas. É uma altura em que o Egito muito guerreou com as outras nações, com as outras regiões, e acabou por conquistar algumas, como é o caso de Núbia. E neste período, a capital do império passou a ser Tebas. Temos finalmente o Novo Império. O Novo Império começa no final do Médio, propriamente em 1580 a.C. e termina por volta do ano 715 a.C. Esta foi a época mais florescente do Império, porque o território tornou-se mais vasto e o comércio tornou-se mais próspero. A essa altura do Novo Império, os egípcios já tinham maior liberdade de negociações, ou seja, já havia trocas comerciais com maior frequência entre os egípcios e os outros povos, principalmente os povos árabes. E a esta altura, a capital ainda era Tebas. Tebas ainda era a capital do império no Novo Império. Vamos então ver as classes sociais que existiam no Antigo Egito. Tal como qualquer sociedade, o Antigo Egito estava organizado e era uma sociedade fortemente estratificada e hierarquizada. Os que compunham esta estratificação estavam organizados em função da sua riqueza, em função do poder e em função do papel que desempenhavam na própria sociedade. Tanto é que a estratificação social no Antigo Egito deu origem a 2 grupos, que são os privilegiados e os não privilegiados. Os nomes acabam por ser o nome acaba por ser um pouquinho discriminante, se assim podemos considerar, mas é assim que os consideravam. Quem eram então os privilegiados? Deixem-me socorrer da pirâmide de estratificação para poder esclarecer melhor sobre a estratificação das classes sociais no Antigo Egito. Temos aqui
Os privilegiados. Os privilegiados eram grupos, como tem na matéria, era o grupo de dirigentes que tinha uma vida confortável e não pagava imposto. Ou seja, os privilegiados eram os mais importantes, ok? Na altura. Deles faziam parte o faraó e a sua família, nobres e altos funcionários, os sacerdotes e os escribas. Estes eram os privilegiados. Do outro lado, tinha então a outra classe, que era os não privilegiados. Esta classe vivia pobremente e ainda por cima era obrigada a pagar impostos aos privilegiados. Destas faziam parte os camponeses, os comerciantes, os artesãos e os escravos. Portanto, se porventura em alguma prova ou atividade perguntar sobre as classes sociais, precisam esclarecer privilegiados, não privilegiados, dizer quais são os que fazem parte dos privilegiados e quais são os que fazem parte dos não privilegiados. Precisamos entender de forma concreta e de forma clara que os privilegiados na sociedade egípcia eram os que assumiam cargos no governo e na igreja. Por quê? Porque a governação egípcia estava diretamente ligada à religião. Lembrem-se que eu havia dito que Faraó é representante da terra. Portanto, o poder estava diretamente ligado à própria religião, que na próxima aula nós vamos falar com maior ênfase. Já os não privilegiados tinham menos, ok? Tinham menos valor, quer seja na sociedade, quer seja na igreja. Portanto, tanto é que como cabeça, ou seja, como elemento do topo da pirâmide de estratificação social, a Faraó eram atribuídos vários poderes. Vamos ver alguns atributos do poder de Faraó. Os principais, né, na verdade que não são todos, atributos do poder de Faraó. Deixa-me ver. Ok, aqui está a imagem. Os atributos do poder de Faraó são a serpente sagrada, que ficava, na verdade, estes atributos ficavam no túmulo ou no sarcófago que representavam ou que eram colocados sobre o túmulo dos faraós. Temos a serpente sagrada, como dizíamos, símbolo de proteção ao rei, ok? Para os egípcios, a serpente simboliza a proteção ao rei. Temos ainda a barba postiça, que é o símbolo de imortalidade. É preciso esclarecer aqui que a imortalidade que se faz menção não é a imortalidade do corpo. Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e na reencarnação. Para os egípcios, quando alguém morre, só o corpo morre. A alma subia para o além e depois de algum tempo ressuscitava em um outro corpo, ou seja, seria revivida, quero dizer, em um outro corpo. Portanto, eles acreditavam na imortalidade da alma. Temos ainda um outro símbolo que é o cetro, que simbolizava o poder que Faraó tinha.
E finalmente o chicote, que também era símbolo de ordem e de justiça. Na verdade, a sociedade egípcia acreditava na justiça. Acreditava que a justiça plena era a justiça que vinha dos deuses. E a ação dos deuses na sua vida era manifestada através de Faraó. Por esta razão, eles acreditavam fielmente nas palavras e nas leis de Faraó. Até aqui, nós vimos o que estava reservado para a aula de hoje. E espero que tenha sido compreensível para todos. E, tal como já disse no princípio, se alguma palavra vos tenha escapado, convém mesmo repetirem para melhor ouvirem. E se ainda existirem dúvidas, então contactem, porque não me canso e nem me farto de ser incomodado, ok? Por hoje é tudo e até a próxima. Estamos juntos. Coragem.